e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o seu primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gêmina, o da outra Késia e o da terceira Queren-Hapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Aleluia! A igreja, por gentileza, poderia repetir o versículo de número 17? 1, 2, 3. Então morreu Jó velho e farto de dinheiro. Meus irmãos, o livro de Jó, pode tomar assento por gentileza? O livro de Jó é um livro muito conhecido pela igreja, tanto que ele é bem pregado. No começo de Jó, é retratado um pouco da história de Jó. Começa pela a virtude e riqueza de Jó. Jó era um rapaz que morava na terra de Uz. E ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Se desviar do mal é uma coisa que está faltando para muito cristão hoje em dia. O mal está aqui na frente, a fofoca, a fuxiquinha está aqui na frente, e o irmão vai de encontro. Em vez de se desviar e seguir o evangelho, não, ele vai de encontro com a fofoca, vai de encontro com a fuxiquinha, vai de encontro com falar da vida do irmão. Jó não era irmão assim. Jó, ele, em vez de ficar no celularzinho, em vez de perder tempo no celular, em vez de não buscar a Deus, ele buscava Deus, ele se desviava do mal, ele seguia a justiça, e ele era um homem reto, um homem certo, honesto, justo, que todos os dias em sua conduta, uma retidão, em sua conduta não se achava imperfeição alguma, não podia, era irrepreensível a conduta de Jó. Esse homem, tanto que foi até reconhecido por Deus. Jó era um homem muito rico, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, de tal maneira que ele era o homem mais rico do Oriente. Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Até que um dia, quando os filhos de Deus, os anjos, foram se apresentar ao Senhor, chegou Satanás entre eles. E o Senhor assim respondeu: de onde vens? Perguntou Satanás. Satanás respondeu: de rodear e vagar pela terra. Deus perguntou: viste meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás, como ele é sujo, como é uma pessoa que não presta, como é um ser das profundezas, ele assim falou. Também, falando de uma maneira bem vulgar também, o Senhor o abençoou. Ele tem tudo isso porque o Senhor o abençoou. Ele possui tudo isso porque você secaste ele com sangue, secaste a sua família de todo mal, secaste a sua família e deste bem materiais a ele. Então, Deus falou, Satanás falou: retira tudo isso que você tem, tudo isso que você deu a ele, e vê se ele não blasfemará contra ti na tua face. Aqui já aprendemos uma coisa, que Satanás é sujo, que Satanás está todo dia ali apresentando os nossos pecados a Deus, falando: olha Deus, você abençoou aquele rapaz, ele só assim temente ao Senhor porque você abençoaste ele, abençoaste a família dele, mas tira tudo o que ele tem, bota uma lutinha aí, uma prova para ver se ele não vai blasfemar na tua cara, bota uma prova aí nessa vida desse irmão que está muito tranquila. A gente vive como se a gente estivesse no mar de rosas. Irmão, hoje eu vou acordar, vou tomar meu café. Não, oração deixa para amanhã. Não, deixa para amanhã. Hoje eu vou ver aqui o celular, hoje eu vou ver o TikTok, que está passando a notícia. Meu Deus, não sabia. A Virgínia, meu Deus, terminou com ele. Meu pai, quer saber mais da vida dos outros do que essa sua vida. E daí vai vir Deus e vai falar: cuida da sua vida, cuida do que você já tem, cuida do que eu já te dei. Quem é você para falar da vida dos outros? Quem é você para ajudar a vida dos
Satanás, ele é o nosso julgador, então ele julgou a Jó, ele falou de Jó, e Deus deu permissão, falou: o meu poder está em tuas mãos, faça tudo contra ele, menos estenda sua mão, menos mate ele. Daí tudo bem, Satanás saiu da presença do Senhor com esse poder em mãos. Satanás, ele deve ter saído com um sorriso malicioso: agora eu vou acabar com esse rapaz, agora eu vou exterminar a vida dele. Mas quem é servo de Senhor de verdade, quem é servo dele, não é qualquer coisinha, não é qualquer lutinha, não é qualquer prova, não é qualquer disse que me disse, não é qualquer fofoquinha na igreja, não é qualquer falação de irmão, não é porque te chamaram de alguma coisa que você vai se desligar do evangelho. Quem é verdadeiro servo de Deus e temente ao Senhor, fica na casa de Deus todos os dias, fica na presença de Deus todos os dias, busca a Deus todos os dias. Esses são os verdadeiros que se desviam do mal, que não seguem a este mundo, que não seguem as coisas pecaminosas. Esses são os verdadeiros cristãos. Tudo bem, aí Jó começa a sofrer na mão de Satanás. Satanás, primeiramente, ele começa a destruir os bens materiais, os bois, as jumentas, tudo que Jó possuía. Primeiramente, os sabeus invadiram, mataram os seus servos, a maioria dos seus servos que cuidavam ali do rebanho, onde Jó era dono, mataram e roubaram suas jumentas, seus bois. Daí vieram os nabeus, roubaram os restos de suas ovelhas, de tal maneira que não sobrou quase nada para Jó. Então veio também, os seus filhos estavam reunidos em uma casa, eles estavam juntamente com o irmão primogênito dele, que era de costume, era de tradição, eles se reunirem na casa dos irmãos para fazerem algo, estarem ali. E Jó, irmãos, é interessante essa palavra. Jó, toda vez que fazia essa reunião, ele falava: meu Deus, será que os meus filhos pecaram contra ti? E ele oferecia ovelhas, ele oferecia o holocausto ao Senhor, para que assim Deus viesse cobrir os pecados dele, Deus viesse fazer de tal maneira que cobrisse os pecados dos filhos deles. Porque Jó não é uma pessoa que se importava apenas consigo mesmo. Jó não é uma pessoa egoísta, egocêntrica, como muitos têm hoje em dia, que se importa apenas consigo mesmo, que fala: irmão, aquele irmão está no mundo, o problema é dele, não vou pregar evangelho para ele. Não, o irmão está na rua, está nas drogas, o filho da irmã, não estou nem aí, o problema é dele, ele que vai para o inferno. É bem assim que as pessoas estão falando, é bem assim, mas estão vivendo o verdadeiro evangelho, só pensam em si mesmo. Tudo bem, meus irmãos, daí veio uma tempestade, um deserto de areia, quem sabe até aqueles tornados que fazem no meio do deserto, e destruiu, levou toda a casa onde estavam assim os filhos de Jó, almoçando, quem sabe num café da manhã, ou uma janta, um almoço, tanto faz, e vieram e destruiu tudo. A maior perca para o cristão, para o pai, é perder o filho. Essa é a maior perca, perder o filho. Para os pais. Tudo bem, Jó, ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e lançou-se na terra e adorou. Jó adorou, Jó não murmurou, Jó não falou: meu Deus, meu pai, o que será de mim agora? O que é isso? Meu Deus, que prova é essa? Que luta é essa? Não, estou passando uma prova, estou passando uma luta aqui, mas deixa eu ver lá o que o irmãozinho falou de mim. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver o que a Virgínia está fazendo. Meu Deus, é sério que ela está fazendo isso? Meu Deus do céu. E, nem aí para Deus. Nem aí. Escolhe as coisas do mundo em primeiro lugar do que a Deus. Esse é o verdadeiro que está acontecendo hoje. Estão negando a Cristo por poucas coisas, por um celular. Não estou falando que é pecado, ou não estou falando que é errado, mas o tempo que você podia estar com Deus, você está usando o celular, você está rejeitando a Deus de uma maneira bem direta e simples. Jó, em vez de fazer tudo isso, em vez de rejeitar, de ver o celular, de ver tantas outras coisas que não afastam de Deus, ele raspou sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Em meio à prova, em meio àquela luta, em meio a tudo que estava passando, Jó ainda adorou. Jó, nesse momento, ele ainda adorou. Jó, ele não se fez de coitadinho. Chegou na igreja com Caio porrada assim. Chegou em Caio:
Meus irmãos, não quero falar com ninguém não, porque lá em casa está uma prova assim, lá em casa está uma luta assim, não quero oração também não, meus irmãos, porque é isso, a luta está passando. Tem irmão que nem vai na igreja, ou quando vai na igreja, uma cara assim, chupou limão, azedo, chupou vinagre com limão, sal e manga verde e tá com aquela cara assim, eu quero. Tudo bem. Em tudo isso, olha só esse versículo, irmãos. Em tudo isso, Jó não pegou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E o que esse versículo nos traz é simples. Você, em meio à luta, em meio à prova, você está pecando contra Deus em seu lado? Você está murmurando? Você está falando alguma coisa que não está engrandecendo o nome do Senhor? Porque as pessoas só gostam de ver o lado ruim. As pessoas elas só gostam de ver o lado mimizinho, só gostam de ver o lado da luta, da prova, mas não gostam de ver o final, que é a vitória. O crente entra na luta com a batalha já vencida, em nome de Jesus, porque Cristo falou: aqui não vai ser legalzinho, não vai ser flores, não vai ser mal de rosas, não vai ser chupetinha no mel, não vai ser. Vai ser dor, vai ser sofrimento, mas você não tem que levar sua cruz. Você não tem que sustentar, porque lá no final de tudo, a gente vai ter um lugar no reino do céu. Aleluia, irmãos. Então, depois de tudo isso, Satanás veio se apresentar de novo. E agora, dessa vez, ele falou: osso por osso, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Quem sabe a sua luta não é material, quem sabe a sua luta, ela não é com o filho que está preso, não é com alguém que está na cadeia, não é uma luta material, não, mas talvez ela pode ser uma luta de doença, uma luta praticamente espiritual, meus irmãos, uma luta que, querendo ou não, foi para provar a fé de Jó. Mas Deus, quando Ele prova a nossa fé, é por um único motivo, é porque Deus ele quer aumentar no final de tudo a presença dele na nossa vida. Meus irmãos, depois de tudo isso, Jó pegou um caco, e ele esfregou as suas costas. Ele pegou um caco e tomou com ele para raspar-se. E a sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Ainda conserva a tua honestidade? Ainda conserva a sua retidão com Deus? E ela falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Quantas pessoas, irmãos, já ajudaram a gente, já não falaram: esse Deus aí, eu não quero nem saber desse Deus. Eu não quero nem saber, eu não creio no Evangelho, eu não creio nas coisas de Cristo, eu não creio na palavra, eu não creio em nada que Deus fala. Muitas das vezes até fala: amaldiçoa-se o teu Deus e morre. Como você tem certeza que Ele existe? Porque essa é uma das provas que o cristão também enfrenta. Pregar o Evangelho e falar da palavra. Hoje em dia as pessoas estão realmente tão cauterizadas por Satanás, pelo demônio, que elas não conseguem notar que estão vivendo uma ilusão, uma grande mentira, e que o mundo aqui é passageiro. Elas se focam apenas nas coisas materiais, se focam apenas nas coisas deste mundo, estão vivendo uma vida superficial, uma vida que não tem maneira e sentido nenhum de se viver. Parece que estão vivendo dormindo, ou até muitas das vezes estão desacordados. Mas daí vem a luta, daí vem a prova e nos dá uma acordada. Acorda para a vida, Jesus Cristo está voltando. Acorda para a vida, Ele quer te provar. Acorda para a tua vida, acorda do que dormes. Porque, meus irmãos, a luta muitas das vezes não vem para a nossa morte, não vem para o nosso mal, não vem, meus irmãos, para nos matar, mas muitas das vezes vem para nos ajudar, vem para aumentar a nossa fé, vem para nos dar mais discernimento, mais sabedoria. Então, meus irmãos, aqui se repete novamente: em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Irmãos,
Depois, Jó questionou a Deus, não pecou. Questionar é diferente de pecar. Questionar a Deus, por que eu estou nessa prova? Por que eu estou nessa luta? Por que, meu Pai? Eu tenho sido um homem tão íntegro, tão reto, tão justo. Ó Senhor Deus, tão bom para a sociedade. Tão bom, Senhor Deus, mas o que eu estou merecendo? Por que eu estou ganhando essa luta? Por que eu estou ganhando essa prova? É simples, para aumentar a sua fé, para você se desligar das coisas que estão te impedindo de adorar a Deus, para você se desligar das coisas desse mundo. Muitas das vezes Deus dá um sacode, faz assim: acorda, acorda meu filho, acorda. Ele manda uma luta, manda uma prova, e a gente não sabe por quê, porque muitas das vezes a gente está dormindo. A gente está dormindo não carnalmente, não dormindo um sono carnal, não, mas sim estamos dormindo um sono espiritual, cujas nossas almas muitas das vezes não conseguem acordar. De primeiramente, para quem não sabe, os amigos de Jó ajudaram primeiramente. Os amigos de Jó chegaram, falaram de uma maneira bem humorística, que eu vou falar: e aí, mano, beleza? Como é que tá a situação aí? Pô, fiquei sabendo, cara. Cara, pô, mano, tá difícil, né, cara? Não, cara, mas eu vou te ajudar. Eles ficaram 7 dias chorando juntamente com Jó e não abriram a boca para falar uma palavra contra Jó. Uma palavra. Jó, mas não sei o que lá, blá, 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 enche a cabeça de lorota, enche a cabeça de coisa que não pertence a Deus. Em nenhum momento, primeiramente, né, porque logo depois você já sabe o que aconteceu. Primeiramente, eles não o queixaram, já não falaram, mas apenas o ajudaram, apenas sofreram juntamente com ele. Primeiramente, esses são os verdadeiros amigos. Mas logo para frente, quando se passa uma década da vida, a gente vê que realmente são os verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos é que estarão conosco em nosso sofrimento. E o único amigo é Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Não tem outro amigo, não tem outra pessoa que possa nos ajudar em momentos difíceis, a não ser Deus, a não ser Jesus Cristo, porque Ele é o único e suficiente amigo que nos basta. Então, depois de passado tudo isso, aqui se conta um pouco da história de Jó. Aqui se conta que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Quanta luta, quanta prova que a gente não passa, né, irmão? Que a gente fala: meu Deus me mata logo, que essa prova está tão difícil. Me leva logo nesse mundo. Me leva logo, meu Pai, que essa prova está passando dos limites, meu Deus. Eu não estou suportando. Quantas das vezes a gente amaldiçoa: meu Deus, Pai, eu não podia ter nascido. Por que eu nasci, Deus? Por que eu nasci? A gente questiona, mas tem aquele hino: questiona ou adora. Irmãos, vocês questionam ou vocês adoram? Eis a pergunta. Porque é fácil questionar, é fácil estar na prova, estar na luta e estar questionando a Deus: Deus, mas por quê? Deus, mas por que eu estou nessa situação? Mas por que não vem logo a restituição para a minha vida? Mas por que o Senhor, meu Pai, não tem misericórdia para comigo? Já não é uma misericórdia os irmãos estarem vivos aqui? Que misericórdia, meus irmãos! Essa luta, essa prova é passageira, meus irmãos. É para ver se vocês acordam, se vocês não estão dormindo na fé, para ver se vocês repensar as suas atitudes, para você ver se a sua conduta realmente está certa como cristão. Essa é o despertamento de Deus para a nossa vida. Aqui temos outros títulos, né? Ele faz, repreende a Jó, ele faz, exalta a Jó, que busca a Deus. Jó justifica as suas queixas. A gente, muitas das vezes, irmãos, a gente está querendo questionar nossas queixas, está querendo justificar nossas queixas, está querendo falar: meu Deus, mas eu sempre fui um homem íntegro, eu sempre fui um homem justo, meu Pai. Por quê? Por que está vindo esse tornado para a minha vida? Por que está vendo essa luta? Por que meu filho foi preso? Por que eu estou passando esse problema de saúde? Por que estou internado na UTI? Ah, meu Deus, por que eu estou com essa coisa, meu Pai, na minha mente, no meu coração? Por que eu estou vivendo desse jeito? E muitas das vezes, meus irmãos, é para a gente abrir o olho. Abre o olho. Abre o seu olho. Porque agora, que são o último tempo da igreja na terra, não é motivo de brincadeirinha, não é motivo de
mais de fofoquinha com os irmãos e as irmãs. Não é mais motivo de estar ali fofocando, de falando disso que me disse. Não é mais momento de estar falando coisas que não agregam nada à nossa fé. Mas é momento de buscarmos a Deus. É momento de estarmos todos os dias buscando a Deus. Buscar a Deus não é 5 minutinhos de oração. Buscar a Deus não é você falar: Deus, obrigado por esse dia, abençoe, amém, amém. Isso não é oração. Isso não é oração. Meu Deus, tem que orar de todo o coração. Tem que orar de todo o seu coração. Porque quando você derrama a sua última lágrima, quando você está lá chorando, que as lágrimas até se secaram, já não tem mais pranto, já não tem mais choro, de tanto que você já chorou, é aí que Deus fala: seu sofrimento, a sua dor, isso é para te despertar, mas agora você já está livre. Você já está livre desse sofrimento. E aí que entra a restituição. Mas primeiro, meus irmãos, para passarmos pela restituição, para termos coisas em dobro na nossa vida, para a gente chegar e falar: irmão, Deus fez um milagre na minha vida. Irmãos, eu era assim, assim, assado, e eu vivia assim, assim, assado, mas Deus fez isso daqui, isso daqui, isso daqui. Para a gente chegar aqui em cima e falar, às vezes é fácil, mas viver que é difícil. Viver que é difícil, viver a luta, viver a prova. Irmãos, olha o tanto que Jó passou para ter sua restituição. Os irmãos hoje querem tudo na mão. Quer falar: meu Deus, meu Pai, ó, por favor, me dá luto, me dá vitória, me dá vitória, me dá vitória, me dá vitória. Só que está ali, irmão, vivendo uma vida ilusória. Está vendo Netflixzinha, está vendo Facebookzinho, está vendo historinha aqui, está vendo um doraminha ali, está vendo um filminho aqui, está vendo coisinha ali, coisa que não edifica a nossa fé. Buscar Deus de todo o coração, buscar e achará. A Bíblia, irmãos, sempre, em todo momento fala: orai incessantemente. Orai incessantemente. Não é por uma situação: meu Pai, meu Deus, o Senhor reconhece que meu filho está lá naquela situação, o Senhor vê que meu filho está lá. Não é apenas quando vem uma luta, não é apenas quando vem uma prova, não é apenas quando a gente está numa provação, não, mas é quando a gente está vivendo uma vida boa, a gente deve buscar. A gente, quando está ali vivendo uma vida boa, né, uma mordomia certa até: ah, meu Senhor, hoje eu não vou orar, hoje eu tenho tudo, para que eu vou orar? Para que eu vou orar? Quando eu estava na prova, quando eu estava na luta, eu buscava, mas e agora? Agora eu não vou orar, agora eu não vou buscar mais, agora eu não vou estar mais no Evangelho. E muitas das vezes erramos, pecamos de não buscar a Deus. Quantos irmãos hoje em dia acham que vive a verdade, mas vive a mentira? Quantos irmãos hoje em dia acham que estão vivendo o verdadeiro Evangelho, mas estão vivendo uma simples lorota, uma coisa que inventaram na sua cabeça, que acham que é o verdadeiro Evangelho, mas não é. Jó, contente com Deus. Jó, aqui primeiramente, ele começa já a contender com Deus. Deus, por quê? A gente pergunta os porquês da vida, né? E muitas das vezes a gente não questiona: Deus, obrigado. A gente não fala: Deus, obrigado. A gente só questiona e tenta achar uma resposta, tenta achar algo que é superficial, tenta achar algo para encobrir a nossa dor, encobrir a verdade. Quem sabe muitas das vezes os irmãos aqui já se depararam com uma luta, com uma prova, e dependendo de certa situação, não buscaram a Deus, não oraram a Deus, não viveram o Evangelho. Meu Senhor, uma luta tão difícil lá em casa, eu estou sem dinheiro para nada, meu Pai, mas eu não vou orar porque mês que vem eu recebo meu salário. Não, eu não vou orar porque mês que vem eu já recebo meu dinheiro, então eu não preciso me preocupar com isso. Irmãos, ore agora, não ore quando você apenas está na luta, no sofrimento, na prova, porque a oração constante nos molda, nos transforma, nos santifica e nos purifica. A oração constante é a que nos mantém perto de Deus. Irmãos, Jó, aqui tem vários outros títulos, onde Jó é capaz de responder a Deus.
Jó protesta contra a severidade de Deus. Zofar acusa Jó de iniquidade. Aqui que estou falando, meus irmãos, que a gente vê os verdadeiros amigos. Jó, por mais que ele não pecou, por mais que ele não falhou, mesmo assim o acusaram. Quantas vezes já o acusaram justamente? Quantas vezes aqui já levantaram a mão e falaram: você está em pecado, você está não sei o que lá, sendo que a gente não tem feito nada, sendo que a gente não fez nada para envergonhar. Quantas vezes a gente já foi criticado pelo Evangelho? Muitas das vezes eu estudo numa escola, irmãos, e muitas das vezes até sou criticado. Ah, mas você fala muita coisa sobre Deus, Daniel. Ah, mas a gente fala o que vive, a gente fala do que o coração está cheio. Então, se você está falando muita lorota, muita abobrinha, muita coisa por aí que não edifica a fé, seu coração não está cheio. Cheio do que, irmão? Não é cheio de dinheiro, não é cheio de fortuna, não é cheio de riqueza. Não. Seu coração não está cheio de Deus. O seu coração não está buscando a Deus, porque quem busca, acha. Jó se defende das acusações de seus amigos. Muitas das vezes a gente quer se defender, a gente quer buscar, a gente quer falar não mais, mas a gente sempre é acusado, independente da situação. Jó defende a sua integridade, Jó defende a sua honestidade. Meus irmãos, quantas das vezes já não falaram que a gente fez algo que envergonhou? Ah, mas você aquele dia falou de fulaninha, de ciclaninha, de ciclano, de cigano, falou daquele rapaz que trabalha com o negócio, falou daquele rapaz. Eu sei que você falou, eu sei. Só que muitas das vezes, irmãos, a gente defende a si mesmo, porque a gente não falou, a gente pode até estar no meio de quem fala mal dos outros, mas a gente não pode falar mal dos outros, irmãos. A gente pode estar no meio de pecador, porque todos nós somos pecadores, todos aqui. Não venha falar que ninguém tem pecado, porque ninguém aqui é santo, ninguém aqui, mas eu, irmão, eu oro 5 horas por dia, irmão, de segunda a sexta, eu oro todo dia, mas você não é santo. Você não é santo. Jesus foi o único santo, porque ele não cometeu pecado algum. E antes de você ser evangélico, de ser uma pessoa cristã, você orava 5 horas? Não. Você estava na bebedeira, estava na balada, estava no funk, estava na prostituição. E daí você ia lá, aleluia, glória a Deus, levantava a mão para o alto, e falava, meu Deus, não sei o que lá, glorificava o diabo, glorificava o demônio, glorificava as coisas ruins, mas não levanta a mão para dar um glória na igreja, não levanta a mão para dar um aleluia na igreja. Irmão, que exemplo de cristão você está sendo? Você está sendo um cristão morto, está sendo um cristão que não está vivendo, está sendo um cristão que não está na palavra, você está sendo um cristão que não dá glória a Deus. Por que na balada, na bebida, na festa, na prostituição, na pornografia, você ficava lá? Agora eu vou fumar mais um. Não, agora eu vou me bebedar mais um. Não, desce mais um. E gritava, estou feliz, vivendo uma ilusão. Porque quando você vem para aqui, se você não dá glória a Deus forte, não levanta a tua mão forte. Por quê? Porque, meus irmãos, não faz sentido você viver uma vida também de ilusão, porque quando você estava lá, você vou tomar mais uma cachaça, desce mais um copo aqui para mim, ficava gritando, ficava falando tantas coisas ruins, né, meus irmãos? Mas hoje em dia você não dá glória a Deus, não abre a boca para falar nada, não abre a boca para glorificar. Eu pergunto aos irmãos, os irmãos estão vivos ou estão mortos? Os irmãos estão vivendo a verdade ou estão vivendo ainda a mentira? Estão ainda vivendo uma vida morta. Logo depois disso, Jó medita sobre a brevidade da vida. Irmãos, o ser humano é incapaz. A brevidade da vida é como se fosse um fósforo. Acende, já apaga. Acende, já apaga. Quando o irmão pisca o olho,
piscou o olho, morreu uma pessoa, piscou o olho, nasceu uma pessoa, piscou o olho, uma bala é atingida, piscou o olho, uma pessoa morre, piscou o olho, almas vão para o inferno, piscou o olho, basta apenas uma piscada de olho para que várias coisas aconteçam, e assim também será um arrebatamento. Uma piscada de olho, piscou o olho, Jesus voltou, a igreja já não está. Onde é que está aquele povo? Onde é que está aquele povo que glorificava, que orava? Onde é que está aquele povo? Onde é que está aquele povo que falava, nem que seja um pouco do evangelho, mas falava ainda para mim, de Jesus que cura, que liberta? Cadê aquele povo? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Glória a Deus, meus irmãos. Jó, ele se queixou do trato de Deus. Muitas das vezes a gente se queixa, que dá para fazer até uma queixada, meus irmãos. A gente se queixa tanto, irmãos, que muitas das vezes a gente até questiona Deus. Por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Vive num ciclo infinito de porquê. Porque busca saber uma resposta e não vai orar. A resposta está em Deus. Busque o porquê. Porque o sofrimento é passageiro, mas a vitória lá na frente que Jó teve durou, meus irmãos. Tanto que ele viveu 140 anos e se findaram os seus dias. Jó viu seus filhos, aos filhos de seus filhos e até a 4ª geração dele. Jó, meus irmãos, ele teve prosperidade na vida. Por quê? Porque ele passou por esse sofrimento, porque ele passou por essa dor, por essa luta, por essa prova. Ele passou por tudo isso, mas no final houve uma restituição de Deus para com a vida dele. Meus irmãos, agora que estamos vivendo os últimos dias da igreja na face dessa terra, não é a hora, ouça bem com atenção que eu vou falar agora, não é a hora de ficarmos fazendo coisas que fazíamos no passado, fofocando, maldizendo, caluniando, falando coisas que não edificam nossa fé. Não é hora de vivermos como antigamente. Está na hora de transformação para nossas vidas. Está na hora de renovação, de acordarmos, abrirmos os olhos e despertarmos. Abrirmos os olhos e despertarmos. Não é despertar do sono assim, não acordei hoje, não é isso. É despertar do sono espiritual que a igreja está vivendo. A igreja ainda vai vir o avivamento, não veio o avivamento, ainda vai vir o avivamento. Porque tem muita igreja que está morta, tem muita igreja que está morrendo e que já está morta há muito tempo. Meus irmãos, Jó, embora sofrendo, sabe que seu Redentor vive. Em meio ao sofrimento, a gente tem uma única coisa que nos consola, uma única coisa que está ao nosso lado, e isso é o nosso Redentor, é Jesus Cristo de Nazaré. Em meio ao sofrimento, nós sabemos que Deus está conosco. Em meio ao sofrimento, nós sabemos que Deus está com a gente. Em meio ao sofrimento, a gente sabe que Jesus um dia vai voltar e vai nos resgatar. Se o nosso sofrimento não for findado com Jesus, declarando a restituição da nossa vida, vai ser a nossa alegria, o nosso prazer lá no céu com Cristo. Meus irmãos, sofrimento é passageiro. Saiba disso, sofrimento é passageiro. E nenhum dos sofrimentos que Deus nos dá vem para a nossa morte. Pelo contrário, vem para o nosso aprendizado e edificação da nossa fé, para mais discernimento e para nos alimentar espiritualmente. Os sofrimentos, muitas das vezes, em todos os casos, não vêm para a morte, mas sim para a vida espiritual. Zophar descreve as calamidades do perverso, Jó descreve as prosperidades do perverso. Muitas das vezes, os perversos nesse caso são os ímpios, que estão no mundo neste exato momento, quem sabe agora num baile funk, numa balada,
quem sabe agora se prostituindo, se drogando, usando toda e qualquer drogas ilícitas. Esses assim são os ímpios. Muitas das vezes a gente questiona: meu Deus, mas ele, meu Pai, como o Senhor abençoa tanto a vida dele? Olha para ele, Pai, ele é um ímpio. Como que o Senhor abençoa tanto a vida dele, meu Pai? E a minha vida? E a minha vida? E a minha vida, meu Pai? Só fica questionando, e não buscando, e não buscando, e não buscando. A gente muitas das vezes deve parar de questionar, pegar o questionamento e jogar longe, e apenas buscar a Deus. Muitos aqui jogam testa que os perversos muitas das vezes não são castigados. Verdade nega que o homem possa justificar-se diante de Deus. Jó afirma a soberania de Deus. Jó descreve a sorte dos perversos, o homem é a proeza da riqueza da terra. Jó lembra do seu primeiro estado feliz. Irmãos, quando a gente está no sofrimento, a gente lembra das coisas passadas, não tem como. Ah, mas como era feliz naquela época. Mas como era feliz, olha hoje como eu estou, numa luta, numa prova financeira, material, espiritual, conjugal, quem sabe até muitas das vezes com seu filho, com sua filha, quem sabe muitas das vezes até você está numa luta que você não consegue explicar, uma luta que você não sabe discernir o que está acontecendo, mas Deus é a vitória dessa sua luta. Deus é a restituição que você precisa para que você enxergue a verdade, para que você enxergue a Cristo, para que você enxergue o alvo. Muitas das vezes a gente está vivendo aqui como se nossa visão tivesse embaçada, como se a nossa visão estivesse turva. A gente não consegue ver uma linha reta, a gente não consegue ver o caminho certo, a gente não consegue ver uma alternativa a não ser a morte. Mas o que eu quero falar para os irmãos nesse dia é: a morte não é a solução. A morte espiritual que muitas das vezes muitos cristãos enfrentam não é apenas algo de brincadeira, não é apenas algo que é passageiro ou algo que, mas Deus, no próximo culto eu vou glorificar. Não, no próximo culto eu vou adorar. Não, mas no próximo culto eu vou orar 30 minutos. Não, mas faça hoje o que você pode fazer hoje, não deixe para amanhã. Ele tem esse ditado: faça hoje, faça agora, faça amanhã. Você não sabe amanhã, você não sabe amanhã. Você não sabe do amanhã. Você não sabe se Jesus Cristo volta hoje, agora, amanhã. Você não sabe se Jesus Cristo volta nesse exato minuto, ou daqui uma hora, ou de madrugada enquanto nós estivermos dormindo. Mas aquele que está apercebido das coisas espirituais irá subir. Aqueles que estão mortos espiritualmente irão descer, irão ficar nessa terra, irão aqui ficar juntamente com os ímpios. Porque, meus irmãos, não é apenas quem rouba, quem fuma, quem se prostitui, quem se droga que vai ao inferno. Não. É quem conhece a verdade, mas não vive a verdade. É quem conhece a Cristo, mas não vive o exemplo verdadeiro de cristão. Jó, em meio à luta, em meio à prova, apesar dos seus questionamentos a Deus, foram cerca de 34 questionamentos, Jó, ele sempre buscou. Tanto que a Bíblia fala que em nenhum momento Jó pecou contra Deus, em sua boca e em seu falar. Jó não pecou contra Deus. E muitas das vezes a gente está cuidando com nossos pensamentos, mas não com a nossa fala. Meus irmãos, a gente deve sempre, todos os dias, acordar de manhã e agradecer a Deus. Agradecer pelo quê? Mas o que eu vou agradecer? Sendo que eu já estou vivo, sendo que eu já estou com saúde. Agradece que você está vivo, você está com saúde. Irmãos, com gemidos e palavras que não podem explicar, Ele leva o Pai às minhas intercessões. Quem leva? O Espírito Santo. O Espírito Santo, mesmo se a gente estiver chorando, se a gente estiver, meu Deus, salva, meu Deus, cura, chorando, as lágrimas rolando dos nossos olhos, Ele ainda vai traduzir e vai falar: Deus, Ele quer vitória. Deus, Ele quer restituição para a sua vida. Meu Deus, Ele quer, ó Senhor Deus, que o Senhor devolva aquilo que foi perdido. Porque a restituição é isso. Quando alguém pega algo que é nosso, quando Satanás pega algo que é nosso, e ele fica para ele. Só que daí vem Deus com uma espada de fogo e mata esse demônio, mata esse inferno que está na sua vida.
Ele te dá restituição, vestes novas, e assim Ele te renova. Glória a Deus, meus irmãos. Jó lamenta a miséria que caiu. Muitas das vezes lamentamos, meus irmãos. Muitas das vezes a gente até questiona, todas as vezes, em todas as provas a gente questiona, mas a gente não lembra, não sequer fica em nossa mente o que Deus quer me ensinar, o que Deus tem a me falar com essa prova, com essa luta. Porque é fácil reclamar, difícil é agir. Jó declara sua integridade, ele não irá contra Jó e seus 3 amigos. Tá bom, aqui, neste momento, até o versículo 34, há uma intriga entre Jó e seus amigos, há uma intriga entre Jó e o relacionamento entre seus amigos. Mas no final tudo se resolve. Acusaram Jó de iniquidade, de pecar contra Cristo, só que ele não pecou. Muitas das vezes somos acusados sem provas, muitas das vezes somos acusados sem a pessoa ver, muitas das vezes somos acusados por um disse-me-disse, por uma fofoca, por uma coisinha aqui, muitas das vezes somos acusados por isso, mas não é bem assim. Não é bem assim. A gente, irmãos, a gente não pode julgar, a gente não pode falar, a gente não pode julgar, porque da mesma maneira que a gente julgar, que a gente falar, a gente vai ser julgado. Da mesma maneira, Cristo é um tribunal que volta. Se você declara paz, se você vive em honestidade, volta a honestidade para você. Se você planta coisas boas, você colhe coisas boas. Mas se você planta as coisas ruins, você colhe as coisas ruins. Deus não, deixa eu ver, no sofrer do homem, Deus avisa o bem. Sempre que estamos sofrendo, Deus nos avisa do bem. Deus está conosco e sempre tem uma palavra para o nosso coração de consolação através do Espírito Santo. O Senhor convence a Jó de ignorância e a resposta humilde de Jó. Até esse ponto eu queria chegar, meus irmãos. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno que te responderei eu. Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Meus irmãos, aqui está. Em meia luta, em meia prova, a gente quer ser ignorante. Mas aí é que está, meu irmão. Aí é que está. Em meia luta, em meia prova, o exemplo que devemos dar é de felicidade, é de alegria. Está tudo bem, irmão? Sim, com certeza está tudo bem. Está tudo bem, meus irmãos? Não, eu estou vivendo 1000 maravilhas na minha casa, na minha família. Eu estou vivendo um mar de rosas. Só que não é bem assim, meus irmãos. Ninguém sabe, só Deus, do nosso sofrimento. Eu não conheço os irmãos, não conheço a vida dos irmãos, mas eu conheço Deus que conhece os irmãos. Aleluia! Irmãos, Jó, então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. Às vezes a gente está no meio de um redemoinho. Às vezes são tanta luta, tanta prova que nos cerca, nos arredonda, nos cerca com tantas provações que a gente não sabe o que fazer. Mas é nesse momento, quando a última lágrima é pingada de nosso rosto, que Jesus Cristo assim se manifesta. No meio do redemoinho, Ele se manifesta. Agora, Deus repreende os amigos do Jó. Esse daqui é o versículo, já é o capítulo de número 42. Por que não disseste de mim o que era reto como o servo Jó? Irmãos, muitas das vezes a prova luta que a gente está passando, se a gente é acusado, a gente não vai falar com Deus. A gente não vai falar que a gente está sendo acusado. Porque Deus, Ele é o nosso advogado. Deus vai falar, vai chegar, vai falar: você falou do meu servo, agora vai lá, porque eles tiveram que ir lá e tiveram que receber oração, tiveram que trazer ovelhas para serem sacrificadas no holocausto pela vida deles. Muitas das vezes os próprios irmãos têm que buscar por perdão do que fizeram a gente, do que falaram da gente, do que fofocaram da gente, do que diz que me disseram da gente. Os irmãos todas as vezes têm que se lidar com Deus, não com a gente, porque Deus é o nosso advogado. E aqui
versículo de número 10, onde Deus restaura a prosperidade de Jó. Irmãos, vocês viram tudo o que aconteceu na vida de Jó. Vocês viram cada coisa que eu citei no livro de Jó. Vocês ouviram e viram tantas coisas na Bíblia que retratam como Jó viveu. Primeiramente, um mar de rosas. Segundamente, uma luta eterna que parece que vem para nos matar, mas na verdade vem para nos envivecer, nos reviver espiritualmente. E daí, meus irmãos, vem de novo a restituição. A restituição não vem do nada. Não vem de você ficar vendo TikTok, Instagram, YouTube, Shorts, Reels. Não vem de você ficar vendo coisas que não edificam sua fé. Mas a restituição, ela vem depois da luta, depois da prova. A restituição, Jó passou por tudo isso daqui, para aí sim ele chegar na sua restituição. Aí sim Deus restituir, daí Deus devolver tudo que pertencia a Jó. E assim, provavelmente e com certeza, porque cada um aqui, se eu perguntar quem tem prova, não precisa responder, todos os irmãos vão levantar a mão. Todos os irmãos vão levantar a mão. Mas, meus irmãos, a luta vem, mas não é para a nossa morte, é para nos dar vida espiritual, e é para nos restaurar, para nos restituir. Este é o verdadeiro ensinamento de Deus para esse rapaz chamado Jó. E também um ensinamento para nós, que muitas das vezes são os cristãos cana, os cristãos da cana. Quanto mais você espreme a cana no moedor, quanto mais você pega a cana e espreme, mais vai sair algo, mais vai sair adoração, mais vai sair as coisas de Deus, mais vai sair a fé, mais vai vir a fé, mais a gente vai buscar, mais a gente vai orar. Quanto mais luta, quanto mais prova, mais vida. Isso é o que eu quero deixar a palavra para os irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E agora com o pastor Samuel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém? Deus restitui, né? E Ele está aqui nessa noite. Está aí, né, irmãos? O recado da palavra do Senhor, né? Para quem está começando, está bom demais, né? Amém. Bênção de Deus. Palavra tremenda da parte do Senhor. Amém? Deus falou no meu coração, Deus falou no nosso coração. Às vezes nós questionamos mais do que nós adoramos. Amém? Vamos para casa, irmãos. Fique de pé. Vamos fazer oração final para nós voltar para os nossos lares, abençoados pelo Senhor. Amém? Amado Deus e eterno Pai, nós oramos, nós encerramos o culto dessa noite. Colocamos nas tuas mãos, ó Deus, que palavra maravilhosa. Em cima do tema, Senhor, desta campanha, como estamos aqui, Senhor, realizando nas quarta-feira, restituição. Meu Deus, eu sei que Tu és o Deus que restitui, Tu és o Deus que faz, mas antes, como a Tua palavra falou, vem a luta, vem a dificuldade, vem as provas, vem as calúnias, vem, Senhor, meu Deus, tudo aquilo para tentar tirar nós da Tua presença, mas eu tenho certeza, Senhor, que nós vamos vencer no nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida dos irmãos.